O sol minguava por trás das serras de Jalisco quando Valentina saiu de lá escondida com uma maleta de cartão enfiada sob o braço e uma vaca magra atrelada a uma corda curta. Tinha 14 anos. O rosto ainda guardava traços doces da infância, mas nos olhos havia um cansaço que parecia maior que ela. A família a expulsara naquela manhã com palavras afiadas e papéis fingidos. "Não é sua herança", disseram, enquanto as mãos que antes a abraçavam agora empurravam na porta afora. A maleta não levava mais que algumas roupas e a foto dobrada da mãe. A vaca, Gitana, chamada assim pela pele manchada, respirava quente e calma. Gitana seria, dali em diante, a companhia e o alimento que transformaria a sorte de Valentina. Se você gosta de histórias de superação como esta, fique até o fim, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam o refúgio de Valentina. A expulsão foi breve e brutal na memória. Ricardo, o padrasto, falou como se baixasse um veredito. "Vocês não têm nada aqui. A vaquinha e a menina podem ir para onde quiserem." Os tios Mateu e Bruno riram como se isso pudesse lavar a vergonha de sua própria ganância. Na porta, pessoas da aldeia olharam e desviaram os olhos. Alguns murmuraram, outros fingiram não ver. Valentina fechou a maleta com dedos que tremiam e avançou pelo caminho empoeirado, Gitana a seu lado, o pano debaixo do queixo da vaca, preso pela corda rangendo contra a madeira do cabo. A noite veio fria no vale. Valentina encostou a maleta sob uma roca caída e cobriu Gitana com uma manta gasta. Aprendera com a mãe, Helena, a cuidar de animais. Sabia amamentar o leite até o último gole, sabia acalmar um animal com canções mudas. Por isso, quando o frio apertou, ela tirou da maleta um pedaço de queijo seco e o ofereceu à vaca. Gitana aceitou com um som que parecia um reconhecimento. Valentina passou o resto da madrugada acordada, sentindo o cheiro do campo, o cheiro do leite fresco que havia ordenhado pela manhã antes de ir ao barraco. A lembrança do toque nas tetas morenas, a primeira lição de que algo do antigo lar podia ser levado adiante. Na pequena capela de pedra ao lado do caminho, a luz de uma vela dançava. Valentina cruzou o pátio, sabendo que pedir ajuda não mudava o resultado, mas aprendeu a chamar. "Seja feita a tua vontade", disse baixinho, como a mãe lhe ensinara. Não foi um pedido por riqueza, foi um pedido por um dia a mais, por forças. A oração foi rápida e sincera, feita com a voz que começava a desabrochar no medo e na esperança. Da capela veio um som, o velho Jacinto passando com seus burros e um aceno que se converteu em oferta, um pouco de pão e a indicação de um homem na estrada que às vezes dava abrigo, Dom Arturo. Dom Arturo morava numa casa baixa, de paredes brancas descascadas, não longe da rota que levava a São Miguel. Era homem de olhar duro, mas as mãos mostravam serviço. Quando Valentina chegou, o homem a estudou em silêncio e logo explicou. "Aqui não sou santo, menina, mas tenho um coxo, um teto e trabalho. Se ficares, vai ser por tua conta, mas não deixo ninguém na rua." Era um acolhimento que não pedia afeto em troca, apenas respeito e trabalho. Valentina aceitou com 2 palavras. "Obrigado, Dom." Naquela noite, ela encostou Gitana num pequeno curral e sentiu pela primeira vez, desde a porta de lá escondida, a possibilidade de descanso. O trabalho com Dom Arturo era bruto e direto. Havia milho para esfarelar, ferramentas enferrujadas para consertar e toda madrugada o ritual do ordenho. Valentina levantou-se antes do sol, aprendeu a posicionar as mãos para não machucar, a ouvir a respiração do animal, a sentir quando o leite vinha mais abundante. O cheiro do estábulo era forte, mistura de feno úmido, suor e leite quente. Ao limpar os baldes de lata, ela cantava baixinho as cantigas que a mãe tinha lhe ensinado. O ofício foi um antídoto para o medo. O corpo ocupado, as mãos com trabalho, o olhar ganhando certeza ao ver o leite que Gitana dava agora com uma generosidade renovada. Dom Arturo a ensinou também a transformar leite em queijo, não com tudo o que há de técnica moderna, mas com truques de mão,
tempo e paciência que passou a moça como se fossem segredos de família. Pressa estraga o queijo, dizia ele, e Valentina aprendeu a esperar. A prensa que fabricaram com tábuas e parafusos improvisados rangia, mas apertava o leite coagulado até que a massa tomasse forma. O primeiro queijo que fizeram não era perfeito, tinha casca grossa e sal irregular, mas quando Valentina cortou um pedaço e provou, sentiu algo que não era apenas sabor, era memória, era continuidade. Fechou os olhos e viu a sua mãe sorrindo naquela cozinha antiga, as mãos cobertas de leite e uma flor de farinha no avental. O ofício foi um antídoto para o medo, o corpo ocupado, as mãos com trabalho, o olhar ganhando certeza ao ver o leite que Gitana dava agora com uma generosidade renovada. Dom Arturo a ensinou também a transformar leite em queijo, não com tudo o que há de técnica moderna, mas com truques de mão, tempo e paciência que passou a moça como se fossem segredos de família. Pressa estraga o queijo, dizia ele, e Valentina aprendeu a esperar. A prensa que fabricaram com tábuas e parafusos improvisados rangia, mas apertava o leite coagulado até que a massa tomasse forma. O primeiro queijo que fizeram não era perfeito, tinha casca grossa e sal irregular, mas quando Valentina cortou um pedaço e provou, sentiu algo que não era apenas sabor, era memória, era continuidade. Fechou os olhos e viu a sua mãe sorrindo naquela cozinha antiga, as mãos cobertas de leite e uma flor de farinha no avental. Chorou em silêncio, com as mãos cheias de massa. O reconhecimento comunitário começou devagar. Dona Remédios, que vendia tortilhas no mercado de San Miguel, foi a primeira a aceitar um pedaço de prova. Provar queijo era, naquela praça, um gesto de confiança. Remédio sentiu a textura, farejou o aroma rústico e disse com um sorriso que lançou Valentina num outro mundo: "Isto tem gosto de sustento." Logo as pessoas começaram a perguntar e a comprar o que sobrava. Valentina guardava cada moeda com a mesma reverência com que guardava a foto da mãe. Cada centavo era um passo longe da vergonha que se instalara naquela manhã de expulsão. O nome de Dona Isabel entrou na vida de Valentina como um vento que muda a direção da viagem. Isabel tinha um rancho chamado El Refúgio, reduto de trabalho sério, reputação rigorosa e um paladar exigente. Era mulher de poucos sorrisos e de olhar calculista. Dir-se-ia que tinha nascido para perceber quem podia de fato cuidar de um negócio. Quando Valentina levou um queijo pequeno para que Isabel provasse, o gesto foi arriscado. Era pedir avaliação pública e, ao mesmo tempo, uma chance. Isabel mordeu, ficou em silêncio e, por fim, observou a moça com um semblante que mede possibilidades. "Tens mãos boas", disse. "Se queres aprender direito, vem trabalhar comigo. Não prometo facilidades, prometo que não ensino truques." Valentina aceitou. El Refúgio era diferente da casa rústica de Dom Arturo. Havia um espaço organizado para a produção, uma sala fria, prensas maiores, baldes lavados com água corrente, um terreno de pasto onde Gitana finalmente encontrou capim decente. O cheiro do local agora misturava o curado do queijo com limpeza, um cheiro novo para a Valentina. As jornadas lá eram longas, o dia começava antes do sol e terminava quando a lua subia. Dona Isabel não escondia a exigência. "Teu trabalho vai falar por ti", repetia. Valentina aprendeu a trabalhar com ritmo, a acertar salagens, a virar as formas no tempo certo, a controlar a fumaça quando produziam queijos defumados para mercados especiais. Com o tempo, o nome Valentina começou a circular em San Miguel com uma reverência crescente. O senhor Aguilar, comprador urbano que fazia rotas até a capital, provou um lote do refúgio e encomendou mais. A notícia trouxe um contrato pequeno, depois outro maior. Para Valentina, o fato de assinar um papel com o comprador, com a mão que mal julgava firmar-se, era uma conquista que tinha o sabor de justiça. Não era apenas comércio, era a resposta ao desprezo daquelas mãos que a expulsaram. Cada queijo vendido devolvia-lhe algo mais caro que dinheiro, dignidade própria. A prosperidade, no entanto, nunca passa despercebida.
Ricardo e os tios, vendo a transformação da moça que expulsaram, começaram a mover-se como quem sente o alvo se deslocar. Não poupavam palavras agora, tramaram documentos, contaminaram testemunhas, forjaram assinaturas numa tentativa de reverter o que consideravam perda. A vida de Valentina, que crescia em torno de prensas e madrugadas, viu-se de novo sob ameaça. Cartas chegaram, notas de cobrança, um notário de vila que apareceu com papéis que declaravam a propriedade de lá escondida por terceiros. A injustiça antiga retornava com a sutileza de quem acredita que papel confere verdade. Foi no mercado de São Miguel que o primeiro confronto público ocorreu. Era manhã de sol claro, barracas alinhadas, cheiro de chiles e comal pela praça. Valentina tinha um mostruário simples, queijos empilhados, o rótulo de papel colado à pressa com o nome El Refúgio. Ricardo apareceu com um grupo, ostentando documentos e difamação, fazendo acusações altas numa tentativa clara de envergonhar a jovem. Essa menina não tem direito a nada, declarou ele, em voz que queria envenenar. A multidão, curiosa, começou a dividir-se. Alguns que sempre compravam com Valentina sentiam indignação. Outros, confusos pelos papéis e pela autoridade que tais documentos pareciam carregar, hesitavam. Dona Isabel não hesitou. Chegou ao mercado com presença que não pedia licença. Pôs a mão no ombro da moça e disse ao público, com firmeza: "Quem conhece o sabor do nosso queijo, conhece a verdade do nosso trabalho. Aqui ninguém compra o suor de outra pessoa." Suas palavras soaram como sentença social. Remédios e outros comerciantes, que reconheciam o esforço de Valentina, mudaram de lado e exigiram que Ricardo explicasse. A discussão cresceu, as vozes aumentaram. O resultado imediato não foi um veredito, mas a necessidade de buscar provas, testemunhas, recibos, o registro no notário de São Miguel. A tensão naquela praça abriu um caminho de luta que já não se resolvia apenas com palavras. Na noite em que invadiram o curral, a violência foi mais contida do que se poderia temer, mas trouxe medo real. Portas arrombadas, cercas cortadas, a invasão noturna visava intimidar e recuperar o que os antagonistas consideravam seu por direito. Gitana, assustada, mugiu alto. Valentina acordou no escuro com as mãos no coração, sentindo a lama da trilha nas palmas. A invasão foi repelida pela comunidade. Homens e mulheres que trabalhavam no mercado ouviram o tumulto e correram, lanternas balançando, vozes chamando. Havia raiva, mas também disciplina. Ninguém se armou em cena de vingança. Reorganizaram os animais, recolheram o que podia ser recolhido e foram até a delegacia garantir que faias se movessem. O caso tomou caminho legal com a rapidez de quem entende que documentos falsos exigem respostas em papel. Licenciado Mendonça entrou em cena como advogado. Não era homem de grandes oratórios, mas sabia recolher evidências e montar um processo que pesasse contra a fraude notarial. Recolheram testemunhos de vizinhos, apresentaram recibos de vendas antigas, acharam um pobre registro no cartório que contrariava as alegações de Ricardo. O notário que supostamente havia redigido os papéis apareceu reticente e, frente às provas reunidas, cedeu. Reconheceu que assinaturas e datas haviam sido manipuladas. A confissão, quando veio, não teve espetáculo. Foi entrega prática, selada por responsabilidade e, sobretudo, pela mobilização da comunidade, que não queria ver uma injustiça repetir-se. Durante as semanas de processo, Valentina não se aninhou na vitimização. Trabalhou. A rotina do refúgio serviu de espaço terapêutico e de prova pública. Clientes verificavam a origem, o noticiário local latia com curiosidade e a sua imagem crescia com cada peça de queijo vendida, com cada caixa embalada para a cidade. Quando o juiz finalmente declarou a nulidade dos documentos e ordenou a restituição ou compensação adequada, foi como se uma parede tivesse sido retirada. O que vinha a seguir exigiu decisões práticas. Vender a escondida novamente e usar os recursos para comprar o refúgio ou aceitar indenização em dinheiro. Valentina,
com a prudência que crescera nos anos de trabalho, optou por firmar parceria com Dona Isabel e comprar as terras ao redor do refúgio, prometendo transformar o lugar num centro de aprendizado e produção que empregasse quem antes fora marginalizado. A reconstrução não foi mágica. Levou tempo, negociações, horas de enxada e noites de vigília. Mas cada tijolo assentado, cada sala de produção organizada, cada contrato com o Sr. Aguilar renovado contavam uma história de reparação. A vaca gitana envelheceu ao lado de novos bezerros. Sua figura, antissímbolo de humilhação, tornou-se ícone do sítio. Crianças da aldeia vinham aprender a ordenhar. Mulheres que antes se viam sem trabalho aprenderam a transformar leite em queijo, a embalar, a vender. Valentina e Dona Isabel criaram um pequeno curso de ofício que, com o tempo, virou promessa de autonomia. O rancho passou a oferecer mais que produção, passou a oferecer futuro. Na lembrança, Helena, a mãe, era a presença constante, não como fantasma que decide destinos, mas como herança de mãos que ensinaram trabalhos. Valentina, nos momentos de quietude, recitava a velha oração que sua mãe lhe ensinara e, se pedia algo, pedia força para fazer com dignidade o que precisava ser feito. As noites de insônia deram lugar a noites em que ela dormia com a certeza de que o suor de seu rosto sustentaria outros rostos. Ainda havia batalhas a vencer, disputas de limites, fornecedores que exigiam prazos, o desafio de manter preços justos sem perder qualidade, mas a música dentro do refúgio havia mudado. Não mais a nota aguda da humilhação, e sim acordes de trabalho coletivo. As velhas feridas da expulsão continuavam ali, às vezes pulsando com lembranças, mas cada quilo de queijo vendido era uma costura nova. Quando Valentina completou 18 anos, uma festa simples no pátio do refúgio celebrou não apenas seu aniversário, mas a promissora estabilidade que começava a se desenhar. Pessoas da vila trouxeram pratos, remédios para pequenos males dos animais e histórias de como o lugar crescia. Ricardo e os tios, embora derrotados no tribunal, apareceram com arrogância contida. Foi o olhar da comunidade e a presença firme do licenciado Mendonça que impuseram limites claros. Valentina ofereceu a mão a quem quis receber, mas sabia definir fronteiras. Perdão não significava permiti-los voltar a ferir. Aos poucos, a operação ganhou mercados além de São Miguel. O Sr. Aguilar apresentou Valentina a um pequeno distribuidor na cidade, que pediu um lote para restaurantes. A embalagem teve cuidado, a etiqueta com o nome El Refúgio, feita por Dona Remédios, que também aprendera a desenhar letras. Valentina aprendeu a lidar com contratos, a calcular margens e, mais importante, a manter a qualidade que a fizera famosa. No entanto, a história não se resumia ao comércio. Valentina quis levar adiante algo que a própria mãe ensinava sem saber que ensinava, que o ofício salva mais que os corpos, salva histórias. Um espaço de aulas no refúgio começou a funcionar, com mulheres e jovens aprendendo a fazer queijos, a contar as histórias de seus antepassados, a costurar rótulos, a manter contas. O rancho passou a ser garganta e abrigo, indústria e escola. Gitana, por fim, foi tema de uma pequena placa na porta do curral. Gitana, a vaca que não deixou Valentina só. O tempo foi costurando a vida de Valentina até os 22 anos. Ela já não era só a menina que fora humilhada na porta de lá escondida. Era uma jovem empresária respeitada, uma formadora de ofícios, alguém cuja voz definia políticas locais de apoio a pequenos agricultores. O refúgio gerava empregos e era um exemplo de como dignidade, trabalho e comunidade se entrelaçam para reconstruir o que fora quebrado. Ainda assim, a lembrança da maleta de cartão existia em sua memória como um monumento. A prova de que, quando há vontade de resistir, até um objeto frágil se transforma em ponto de partida. Houve, nos anos seguintes, pequenos episódios que mostravam o quanto a comunidade aprendeu a proteger o que construíra. Uma jovem que chegara com um filho e nenhum dinheiro foi recebida, ensinada e inserida no processo. Um idoso que não tinha para onde ir foi acolhido e virou guardião das chaves do depósito.
O refúgio virou, assim, um círculo de cuidado, onde o lucro se combinava com o compromisso social aprendido na dureza dos primeiros anos. E ainda havia espaço para gratidão simples. Num entardecer de verão, Valentina sentou-se no alpendre com um pedaço de queijo e um copo de leite. Olhou para Gitana, que pastava tranquila, e murmurou: "Graças, mamá, por tudo." Foi uma oração curta, direta, sem grandiloquência. Apenas um reconhecimento de que a mão amorosa que a criara fora agora continuada por muitas outras mãos que aprendera a confiar. O mundo não ficava perfeito, mas o caminho que escolhera a carregava com dignidade. A vida no refúgio não apagou a dureza do passado. Aprendeu a usar como argumento para que ninguém mais fosse deixado à própria sorte. Valentina se tornou símbolo de que uma herança ridícula pode, por meio de trabalho e solidariedade, transformar-se em um legado real. E que uma vaca, um coxo, uma prensa podem ser mais que objetos. Podem ser instrumentos de restituição. Ainda havia capítulos por escrever, encontros a acontecer, conflitos a administrar, mas a narrativa que agora se desenhava era de reconstrução. A história segue. Os anos seguiram-se com a cadência de quem aprendeu a medir o tempo pelas ordenhas e pelas colheitas. O refúgio conhecia manhãs de neblina espessa e tardes quentes, e Valentina aprendeu a ler esses humores como quem lê um corpo. Quando fechar as portas mais cedo, quando separar as queijeiras, quando chamar a vila para ajudar. A rotina não era mera repetição, era a arquitetura viva de perseverança. Veio, porém, um verão diferente. A estação seca alongou-se mais do que o costume. As pastagens emagreceram, as fontes que corriam pelo fundo da propriedade baixaram de vazão. Gitana, sempre pronta e robusta, perdeu o lustro no pelo. As vacas menores, acostumadas a pastar nos terreiros, começaram a trocar de olhos com um brilho preocupado que ninguém gostava de ver. A produção de leite caiu e, com ela, a possibilidade de manter os contratos recém-ganhos. Valentina reuniu o círculo do refúgio numa manhã em que o sol parecia velho demais. Sentaram-se no alpendre, algumas mulheres com panos na cabeça, jovens com manchas de leite nas mãos, o senhor Aguilar com as pálpebras franzidas. O ar tinha pó e cansaço. "Temos de decidir", disse Valentina sem rodeios. "Não podemos vender qualquer coisa. Se perdermos a qualidade, perderemos tudo." Houve murmúrios. A proposta prática surgiu logo: reduzir a produção, priorizar os mercados que já conheciam o nome, racionar o leite para fazer queijos de cura mais longa que exigiam menos volume por quilo final. Outros sugeriram buscar leite emprestado de vizinhos para cumprir um lote, medida temporária, mas de risco. Misturar leite de outras fazendas poderia trazer doenças ou mudar o perfil de sabor que tornara o refúgio conhecido. Valentina ouviu, pesou e lembrou-se das aulas que dera sobre tradição e identidade. "Não misturaremos", decretou ela, com calma firme. "Ofereço que adiemos alguns pedidos. Avisaremos os clientes com transparência. Quem quiser esperar, manterá o nosso queijo verdadeiro. Quem não puder, entenderemos." Não foi popular com todos. Alguns parceiros comerciais pressionaram, prometendo que se não enviassem aquele lote, perderiam espaço. Mas a vila ouviu a razão e, com ela, a maioria escolheu ficar ao lado do refúgio. Havia entre eles um sentimento cultivado ao longo dos anos: o valor de um produto que carrega a história de quem o faz. Enquanto isso, Valentina buscava soluções. Chamou a jovem Lucia, veterinária formada na cidade e que tivera uma infância em São Miguel. Lucia veio uma tarde com mala de ferramentas e um olhar prático. Diagnosticou a causa da perda de leite por desidratação e pasto pobre. Tratou Gitana com paciência, explicou técnicas simples de conservação de água e sugeriu reconstruir alguns bebedouros. Propôs ainda um calendário de rotação de pastos para permitir que a terra respirasse. As medidas não foram instantâneas em dar frutos, mas mostraram uma direção. O refúgio lançou um mutirão para cavar pequenas cisternas espalhadas entre os cercados. As mulheres varavam o dia com paz, conversando e rindo com uma leveza que não escondiam o esforço. No fim do primeiro mês, as cisternas recolheram as primeiras chuvas de uma tempestade tardia.
O cheiro de barro molhado foi uma festa. Houve também o teste do Tribunal das Pequenas Vontades. Alguns fazendeiros da região, incomodados com o crescimento do refúgio, começaram a espalhar rumores sobre a higiene do lugar. Nada formal, mas suficiente para inquietar restaurantes que pensavam em manter os pedidos. Boatos são como o vento, cortam, secam e confundem. Valentina seguiu pela via contrária da hostilidade, abriu as portas. Convidou chefes, clientes e vizinhos para visitarem o curral, verem os processos, provarem os queijos. Mostrou planilhas, explicou cada etapa, falou sobre o cuidado com o tempo de cura, sobre as ervas que punham nos moldes. A transparência passou a ser arma e escudo. Entre os dias de trabalho pesado e encontros comunitários, brotaram novas aprendizagens. Dona Remédios ensinou a algumas jovens a arte de bordar as etiquetas com símbolos da vila, pequenas imagens da gitana, do moinho, do sol. Um rapaz chamado Tomás, que aprendera eletricidade numa oficina na cidade, instalou um sistema simples de refrigeração com placas solares improvisadas. Não era tecnologia de ponta, mas era suficiente para evitar perdas em dias de calor extremo. Projetos assim, nascidos da soma de saberes que surgiam de muitas direções, deram ao refúgio uma resiliência que não dependia só de uma pessoa. Aos poucos, os mercados que haviam pensado em marchar recuaram. Muitos continuaram parceiros fiéis, alguns novos chegaram por indicação. O nome El Refúgio começou a aparecer em menções em guias locais de produtos artesanais. Valentina, que aprendera a negociar com olhos afiados, percebeu que não queria transformar o lugar numa marca que apagasse suas raízes. Rejeitou uma oferta mais substancial de um comprador da cidade que propunha padronizar tudo, mecanizar processos e ampliar volume sem fronteiras. A proposta vinha com promessas e cifras que brilhavam. Ela a considerou dias seguidos, caminhou pelos cercados como peso da decisão e sentiu a presença de sua mãe em gestos simples dos trabalhadores. Quando chamou o licenciado Mendonça para agradecer e recusar, falou com firmeza. Não venderemos a alma do refúgio por ouro. A decisão fortaleceu os laços internos, mas acendeu uma linha de tensão externa. Por trás de ofertas e de boatos, havia interesse real em ocupar espaços e riquezas naturais. A economia da região mexia-se como um tabuleiro. Valentina sabia que firmar alianças era também proteger-se. Organizou uma pequena rede de produtores locais, queijos, pães, doces, conservas, e juntos começaram a negociar com restaurantes de cidades vizinhas como um coletivo. Dividiram riscos, compartilhavam transporte e visibilidade. A união fez crescer não só o faturamento, mas também a confiança mútua. Quando um membro precisava, outros estavam prontos a ceder leite, mão de obra ou um empréstimo de ferramentas. No meio disso tudo, o refúgio tornou-se também lugar de memórias curadas. As aulas, agora mais sistemáticas, passaram a abrigar gerações. Meninos e meninas chegavam ao alpendre para aprender a fazer coalho e ouvir histórias. Valentina dava a eles não só técnica, mas também perguntas que as mães lhe fizeram um dia. De onde viemos? O que carregamos? Como se cuida de quem perde tudo? As respostas vinham em forma de práticas: conservar, partilhar e ensinar. Em tardes longas, as crianças traçavam no chão figuras de vacas e casas, e os mais velhos bordavam etiquetas com histórias pequenas que depois viravam rótulos. Houve um episódio particularmente delicado. Um incêndio começou numa tarde de vento, provocado por uma vela mal apagada numa casa de palha que ficava perto do depósito de ervas. As chamas se estenderam depressa, e por um momento o refúgio viu passado e presente ameaçados. Foi a vila inteira que correu. Pessoas que raramente se encontravam juntaram as mãos para conter o fogo. Gitana e o rebanho foram movidos em segurança. Carrinhos com ferramentas prensaram e a brigada improvisada apagou brasas. No fim, só restaram marcas de queimado numa cerca e no coração de quem esteve ali. O perigo revelara a fibra comunitária. Muitos se machucaram, nenhum desistiu. Valentina, com fuligem no cabelo, mais aliviada que exulta, falou touco.
Sabia que palavras grandes pouco haviam de consertar o medo. Eram os gestos que contavam. Quando as nuvens se partiram, uma nova estação deixou nascer um outono generoso. Os pastos recuperaram-se, a produção subiu novamente e o refúgio celebrou com uma feira no pátio. Vieram pessoas de cidades distantes, vieram vozes de rádios locais para fazer entrevistas, e entre as bancas havia filas para provar o queijo que carregava histórias. Valentina caminhou entre as mesas, escutou conselhos e abraços, e viu o reflexo de sua mãe em rostos serenos. E, na calma que sucedeu à festa, houve uma noite em que Valentina ficou só no pátio. Gitana pastava sob a luz branca da lua. Ela tocou o pelo da vaca e pensou nas decisões que tomara. Recusar ofertas, priorizar a qualidade e, sobretudo, construir uma teia onde ninguém ficasse desamparado. Suas mãos carregavam cortes de trabalho, suas unhas traziam a terra da vila. Pensou no futuro. Queria que o refúgio não fosse uma lembrança dela, mas um lugar que crescesse independente de sua presença. Desejou que os ensinamentos permanecessem vivos, que as pequenas prensas e as etiquetadoras manuais continuassem a narrar o tempo às próximas gerações. Sabia que o caminho exigiria mais escolhas difíceis. Haveria provações, secas, concorrentes, doenças, políticas que poderiam tentar intervir. Mas a diferença agora era outra. O refúgio não era apenas uma propriedade nas mãos de Valentina. Era um tecido comunitário que aprendia a costurar o próprio destino. Na manhã seguinte, quando a vila despertou, uma nova turma de aprendizes chegava para começar o curso de outono. Valentina recebeu-os com um sorriso que não era perfeito, mas era verdadeiro. Chamou Dona Remédios ao seu lado para a última instrução, e as duas começaram a distribuir aventais. Hoje, disse Valentina, olhando para os rostos jovens, vocês vão aprender a coar o soro e a cuidar do sal. Vai parecer simples, mas é aí que mora a diferença. As mãos que ela guiava eram mãos de futuros, e a lição era clara. O valor do refúgio estava menos nas prateleiras onde os queijos brilhavam e mais nas mãos que os transformavam. Enquanto a tarde se estendia em trabalho e risos, pela estrada apareceu um caminhão pequeno, poeira ao redor. Desceu um homem de meia idade, que trouxe consigo uma carta amarrotada. Avançou com cuidado, olhando ao redor como quem observa um lugar que cresceu em histórias. Valentina o reconheceu por rosto. Um antigo colega de escola, que havia partido jovem para Buenos Aires e voltara com a promessa de uma nova vida. Ele carregava em si propostas, memórias e talvez perguntas sobre o que ainda era possível fazer naquele mundo que Valentina ajudara a reconstruir. O homem aproximou-se e, sem cerimônia, disse: "Ouvi falar de vocês, vim ver com meus próprios olhos." Houve um silêncio breve, pleno de curiosidade. Valentina sorriu, estendeu a mão e convidou-o a entrar no alpendre. Enquanto caminhavam para dentro, as vozes da vila formavam um pano de fundo. Sabia-se que toda chegada trazia riso e promessa. Aprendera-se a receber com prudência e abertas portas. E assim o refúgio continuou a sua escritura, com dias de trabalho, visitas inesperadas, desafios que testavam limites e o costume de responder com educação, coragem e cuidado. Novas conversas se abriam, e a vontade de Valentina era que, ao fim de cada uma, algo mais firme nascesse. Uma técnica aperfeiçoada, uma aliança sincera, uma criança que aprendera a respeitar o tempo do queijo. Ainda havia capítulos por viver. A história não terminara, apenas se dobrava para a próxima página. Entraram no alpendre e sentaram-se na mesa larga onde tantas decisões tinham nascido em tardes como aquela. Uma madeira marcada por cortes de faca, pegadas de cera e anotações de inverno. O homem desdobrou a carta amarrotada. Valentina percebeu nas mãos dele um tremor que não vinha só da poeira da estrada. Havia um cansaço de quem carregava dúvidas por muito tempo. "Chamo-me Mateu", disse ele, com voz que trazia um sotaque da cidade e um afeto pela terra, como se já tivesse tentado combinar as duas coisas. "Conheci a senhora nos tempos de escola. Lembro de quando trocávamos merendas no recreio. Li sobre o incêndio nos jornais da capital e quis ver com meus próprios olhos se o que contavam era verdade. Vejo agora que é mais do que eu imaginava." Valentina encarou-o.
Não era só a lembrança de um rosto conhecido, era o traço do passado que regressa para abrir escolhas. "O que traz nas mãos?" perguntou ela sem pressa. Ele puxou do envelope um folheto e um papel selado. No folheto, o logo de uma cooperativa urbana, letras simples, promessa de atingir grandes mercados, fotografias de prateleiras brilhantes e de produtos embalados em série. No papel selado, uma proposta mais discreta: financiamento, compra em larga escala, assistência técnica. Palavras que soavam bem: escala, protocolos de qualidade, logística. "Há uma rede", explicou Mateu, "que compra queijos artesanais com um selo de origem. Querem levar o que é bom daqui para cidades maiores. Oferecem capital para ampliação, equipamento para refrigeração, contratos que garantem compra por 1 ano. Enviaram-me como representante para saber se há interesse." Valentina folheou o folheto com uma calma que a cidade jamais tivera. Observou as imagens, as promessas, a lógica. Do lado de fora, o campo de aprendizes ruminava. Risos e o tilintar das prensas marcavam o tempo. Dona Remédios ficou de pé, as mãos apoiadas no avental, os olhos duros por instinto e suaves por afeto. "E o preço?" perguntou ela, direta. "Pagam um adiantamento razoável", disse Mateu. "Financiam reformas. A cooperativa exige padrões, pasteurização controlada, embalagens padronizadas e registros de produção diários. Oferecem treinamento. É um passo grande, mas eles fazem apoio logístico, acesso a feiras, distribuição." Houve um silêncio que pesou como o ar antes da chuva. Valentina pôs a mão sobre o papel e sentiu, quase fisicamente, o peso de opções. Lembrou dos dias em que transformara leites amargos em queijos que curavam precisares. Lembrou dos métodos, dos segredos de família que Dona Remédios lhe ensinara, das noites de sono interrompido pelo som de gitana a mastigar capim. "Não digo que isto seja mal", murmurou Valentina. "O perigo está em esquecer de quem somos ao tentar tornar-nos maiores. Perder o processo por uma etiqueta brilhante seria perder o que nos trouxe até aqui." Mateu inclinou-se para a frente, os olhos pedidos por uma compreensão que ia além do negócio. "Não querem tirar o jeitinho de vocês", disse ele. "Propõem padronizar para que o produto resista à viagem. Mas poderiam, se aceitassem, manter uma linha especial, rotulada além da linha normal, uma série refúgio. A cooperativa fez isso com outros grupos. Mantém um selo artesão." Dona Remédio sorriu com uma mistura de desdém e saudade. "Selo artesão. Já ouvi isso antes. E sabe por que vendem esse selo? Porque o gosto vendido é o sabor de algo que já pertence a alguém. Eles transformam nossa história em mercadoria e nos prometem proteção. Mas proteção comprada às vezes fecha portas." Uma das jovens aprendizes que estava perto da porta costurando um avental entrou sem querer na conversa. O rosto dela era de quem crescera ouvindo as histórias do refúgio como lições para a vida. "Mas e se o dinheiro ajudar a manter a escola?" perguntou ela. "Poderíamos pagar professores extras, trazer mais jovens, não haveria mais medo quando chega a seca." A palavra escola soou como um gume afiado. Valentina olhou para a menina e por um momento viu a própria juventude refletida. As possibilidades aziam, com promessas de novos aprendizados e segurança. Ainda assim, a cautela era necessária. "O problema não é o dinheiro", disse Valentina, finalmente. "O problema é de quem toma as decisões quando as coisas ficarem complicadas. Se permitirmos que outro, por mais bem-intencionado, imponha como se faz o queijo, perderemos uma autonomia que custou suor reconstruir. O refúgio não pode virar um capítulo da história de outro lugar." Mateu respirou fundo. Reconheceu a sinceridade no olhar dela. "Não pensei em comprar tudo", disse, honestamente. "Vim com a proposta de parceria. Também fiquei com medo de que os termos fossem maus. Vim porque acredito que é possível um meio-termo. Um consórcio onde a comunidade detém a maioria e a rede assume a logística. Proponho que alguém daqui negocie os termos com autonomia. Se quiserem, eu intermedio. Não quero vender a vila. Quero voltar a ver alguém que conheço prosperar." As palavras dele traziam a cidade e a esperança, e do mesmo golpe, a lembrança da fragilidade. Valentina agradeceu a franqueza. Era uma oferta que precisava ser posta em mesa aberta.
Como era costume no refúgio, o que afetava todos deveria ser decidido por todos. Faça o seguinte, disse Valentina, erguendo-se. Vamos chamar uma assembleia. Quero que cada família tenha voz. Não vou decidir sozinha, nem hoje, nem nos próximos dias. Se há de haver acordo, há de haver entendimento comum. Mateu aceitou com um leve aceno. Dona Remédios fechou o avental com cuidado, como se fosse preparar-se para um julgamento. Levantaram-se e saíram para o pátio, onde a luz do fim de tarde alongava as sombras das mesas. A notícia correu pela vila com a velocidade de um vento que carrega as folhas. Na cozinha comunitária, mãos sovavam massa, enquanto mulheres falavam em voz baixa sobre contratos. No curral, os rapazes que tratavam do gado fizeram uma pausa, as orelhas atentas a qualquer novidade. Alguns sorrisos mostravam esperanças, emprego, mais vendas, um futuro menos apertado. Outros, testa franzida, lembravam incêndios, épocas de promessa que falharam. Naquela noite, houve debates em muitas casas. Valentina percorreu algumas portas, conversou com quem quis falar. Reuniu-se com os jovens e ouviu projetos. Um festival de queijos, rotas para cicloturismo, cursos noturnos de administração de pequenos negócios. Encontros práticos, cheios de vigor, que faziam a Valentina acreditar que havia futuro em mãos certas. Mas também encontrou velhos que temiam perder a paz e a essência, que falavam da intimidade de cada receita, dos caldos de mãe para filho, da herança que não tinha preço. No dia marcado, a praça encheu com bancos improvisados. O céu estava limpo. Habituais e forasteiros ocupavam lugar. E Mateu sentou-se numa das cadeiras mais distantes, observando. Dona Remédios presidiu com a gravidade de quem tinha visto demais e sabia que o tempo exigia sabedoria. Comecemos lembrando do que somos, disse ela. Não para nos prender ao passado, mas para que o passado nos dê direção. Somos um lugar que nasceu de necessidade e se transformou em cuidado. Cada queijo aqui carrega uma história. Assim começou a assembleia. Houve pessoas que falaram com clareza, outras que gaguejaram, tantos que lacrimejaram ao pensar na possibilidade de ver o refúgio mudar demais. Mateu apresentou a proposta com detalhes, contratos, prazos, cláusulas de exclusividade, expectativas de volume. Mostrou números, projeções e prazos. Houve aplausos tímidos e sussurros. Um fazendeiro, homem de poucas palavras chamado Esteban, levantou a voz no fim. "E quem garante que nossos filhos não vão trabalhar para eles?" perguntou ele. "Que não façam acordos que nos prendam. A cidade sabe prometer. E depois, o que resta para nós?" A pergunta pegou a todos. Valentina sentiu a responsabilidade pesar. Ela podia ver naquela simples indagação o perigo escondido nas cifras. Várias propostas surgiram entrelaçadas às perguntas. Um termo de parceria que garantisse mandato rotativo da comunidade num conselho gestor. Uma cláusula que assegurasse que o refúgio mantivesse uma linha de produção totalmente artesanal. Um polo de formação que pertencesse à vila e fosse administrado por um corpo docente escolhido localmente. Fundos de contingência para pagar a comunidade em caso de quebra de contrato. Havia também vozes que queriam recusar qualquer proposta e seguir sozinhos, confiando na força do pequeno. Mateu ouviu, anotou, respondeu. Em certo momento, quando a temperatura aumentou e as opiniões se acirraram, deu-se um silêncio necessário. Valentina fez um gesto para que todos respirassem, olhando para as faces marcadas de fome, coragem, receio. "Não confio em promessas vazias", disse ela, com voz firme, que não suspendia a abertura de coração. "Mas também não fecho a porta para quem quer ajudar, desde que a ajuda não seja uma troca, onde perdamos as chaves da nossa casa. Proponho o seguinte: um comitê de negociação formado por moradores, um prazo de 3 meses para estudar a proposta, e se decidirmos firmar, que a vigência inicial seja de 1 ano, com revisão e possibilidade de rompimento se os termos ferirem o nosso modo de vida." A proposta foi recebida com murmúrios. Alguns sorriram, outros tremeram com o medo de que o prazo fosse muito curto para garantir investimentos. Mas havia um consenso crescente. Qualquer mudança devia ser pactuada coletivamente.
Ao cair da noite, as luzes do alpendre acenderam-se e a assembleia dispersou-se em pequenos grupos. Mateu ficou para falar em particular com Valentina. Ela caminhou ao lado dele, puxando o cobertor que fazia o papel de casaco, sentindo o cheiro do campo, o perfume de uma terra que se recuperava. Não sei se busco mais a cidade do que a minha terra, disse Mateu finalmente. Talvez eu busque em vocês o que perdi quando fui embora. Vi algo que me fez lembrar de como quero que as coisas sejam. Se algo muda aqui para melhor por minha causa, eu já teria motivo para me sentir recompensado. Valentina olhou-o, vendo ali mais que um representante, um homem dividido entre dois mundos. Ofereceu-lhe um café quente, e a conversa tornou-se mais leve, com lembranças do colégio, brincadeiras antigas, memórias de juventude. Enquanto isso, Dona Remédios permaneceu no alpendre, limpando uma tábua de cortar. A lua subia cheia. Ela pensava naquilo que sempre soubera. Nenhum acordo é neutro. Tudo transforma. Tudo cobra. Na manhã seguinte, enquanto o comitê de negociação se reunia pela primeira vez, uma carta nova chegou pelo correio. Um envelope simples, vindo de uma grande distribuidora da capital. Era uma contraproposta, enviada por outro emissário que não versejava ternura nas palavras. Oferecia a compra total do refúgio, pagamento integral à vista e a promessa de manter 3 funcionários por tempo determinado. O nome do comprador era frio, a proposta tentadora, o risco transparente. A carta pôs uma sombra nova no ar. Havia na vila quem visse nela a chance de retirar um valor que poderia transformar vidas individuais, saldar dívidas, construir moradias, garantir escola. Havia outros que a consideraram uma faca. A venda era irreversível e a promessa de trabalho por tempo determinado soava como terminação. Valentina leu o documento sozinha, no mesmo alpendre onde tantas decisões haviam nascido. As palavras do comprador tinham o brilho do ouro e a frieza de uma máquina burocrática. Ela respirou. Pensou na mãe, nas lições de trabalhar o queijo à mão, no som das crianças correndo entre as mesas. Houve um ruído lá fora. Gitana aproximava-se, os cascos fazendo um leve caminhar no chão de pedra. Valentina estendeu a mão e tocou o flanco da vaca. Era como segurar um fio que ligava o presente ao passado. Não posso tomar decisões assim, murmurou para si, mais que ouvir alguém. Não sozinha. Chamou o comitê. Contou-lhes das 2 propostas, a cooperação com a rede e a compra da distribuidora. Ouviu vozes que se dividiram entre o conforto imediato e a estratégia de longo prazo. Percebeu que por trás de cada opinião havia vidas, sonhos, dívidas, receios. A liderança requereria mais do que coragem, exigiria sabedoria compartilhada. No fim do dia, enquanto o sol sumia por detrás das colinas e uma brisa fresca limpava a poeira das estradas, Valentina subiu a pequena elevação atrás do refúgio. Lá, sentou-se numa pedra e deixou que a vista alcançasse o vale onde as pequenas fazendas piscavam como pontos de esperança. Nas suas mãos, o papel amarrotado da primeira proposta e dentro do bolso a carta fria da distribuidora. Fechou os olhos e ouviu por um instante apenas o som do vento e do latido distante de um cachorro. O futuro, pensou, não era um caminho único. Era um nó de trilhas que se bifurcavam. Cada escolha abriria portas e fecharia outras. Era preciso, antes de decidir, não só medir vantagens, mas ponderar o que significava, em termos humanos, cada mudança. Quando a noite caiu, Valentina desceu a limpar, com uma determinação que vinha da escuta. Havia uma assembleia marcada para a semana seguinte, quando todos estariam presentes. Havia consultas a serem feitas, visitas à cooperativa na cidade a combinar com cautela e a necessária tradução de contratos para termos que todos pudessem entender. Enquanto a vila adormecia, a lufada do próximo capítulo já se fazia sentir, não como ameaça, mas como desafio. Se o refúgio há muito não era mais uma simples fazenda, agora mostrava-se também como possibilidade de escolha coletiva. E as escolhas, pensou Valentina, eram o tecido de um lugar vivo. Naquela noite, em silêncio, ela escreveu numa folha de caderno uma simples lista de prioridades. Manter a autonomia, proteger a linha artesanal, assegurar renda para as famílias, criar um fundo de emergência, formar jovens.
Dobrou a lista, colocou-a numa caixa junto a outras anotações de anos e foi dormir com a sensação de que, para honrar o passado, teria de enfrentar o futuro com mãos firmes e coração atento. Ao amanhecer, o comitê reuniu-se novamente e a vila despertou com a convicção de que tempos decisivos haviam chegado. Pequenos grupos caminhavam até o alpendre, prontos para traduzir preocupações em propostas. A vida cotidiana seguiria, o ordenho, o trabalho na cura do queijo, as aulas para os aprendizes, mas tudo agora orbitava em torno de uma questão que exigia resposta: como preservar aquilo que lhes pertencia, sem fechar-se ao mundo? Os dias vindouros seriam de negociações, de idas e vindas à cidade, de conversas longas ao redor do fogo. E no centro de tudo, Valentina mantinha a imagem de seu propósito: um refúgio que sobrevivesse não como propriedade, mas como casa de todos. Era chegado o momento de testar, de novo, a fibra da comunidade, não com fogo nem com seca, mas com aquilo que talvez fosse mais difícil: a sedução das promessas seguras e a fidelidade aos próprios princípios. Quando o comitê abriu as janelas para aceitar que alguns visitantes, advogados voluntários, um professor de direito comunitário que trabalhara em projetos de cooperativas, viessem dar orientações sem impor, uma nova luz atravessou o pátio. A possibilidade de aprender como escrever salvaguardas em cláusulas, como negociar sem perder a essência. Havia ali tanto prudência quanto esperança. E assim, com as mãos calejadas no trabalho e os olhos atentos ao alpendre, a vila começou a transformar o risco em tarefa coletiva. Um longo processo de ouvir, testar, recusar e, quem sabe, aceitar. Valentina, ao centro de tudo, sentia que a verdadeira tarefa não era apenas gerar queijo, mas cultivar uma forma de viver que pudesse resistir às pressões externas, sem se tornar ameba de ninguém. Na manhã em que a roda de negociações foi marcada oficialmente, as carros que vinham da estrada trouxeram consigo novos rostos. Um advogado com livros de contratos, uma técnica em higiene alimentar, um representante de uma universidade interessada em pesquisa de sabores tradicionais. Eles desceram com planilhas e cadernos, mas também com curiosidade. E no pátio, pessoas se reuniram para ouvir, questionar e aprender. Valentina observou tudo isso e, pela primeira vez desde o incêndio, sentiu-se menos sozinha da tramagem do futuro. Havia quem a acompanhasse, e isso mudava o peso de suas decisões. No entanto, sabia que as escolhas mais difíceis não apareceriam nas mesas com planilhas, mas nos olhares que ela trocaria com os seus, quando chegasse a hora de decidir se o refúgio aceitaria a mão da cidade para crescer ou se permaneceria pequeno, livre e fiel às noites de trabalho manual. Havia outras provações adiante. Testariam sua capacidade de negociar com firmeza, de dizer não quando necessário, de abrir a porta sem deixar que ela se fechasse para os que dependiam daquele espaço. E foi com esse pensamento que, ao cair da tarde, Valentina mandou buscar Dona Remédios e alguns jovens aprendizes para preparar um queijo especial, não para vender, mas para lembrar a todos do sabor que os unira. Era um gesto simples, uma tradição que dizia: antes de qualquer decisão, lembremo-nos do que nos trouxe até aqui. Enquanto o cheiro do coalho tomava o ar e as mãos trabalhavam em sincronia, Valentina olhou ao redor e percebeu que, independente do que viesse, o refúgio já não seria apenas uma propriedade dela. Era uma história que outros continuariam a escrever. E por mais difícil que fosse a escolha que se aproximava, havia nela uma certeza: aquela comunidade sabia cuidar do que lhe fora confiado. Quando o queijo especial foi guardado para maturar e as mesas se puseram para as conversas noturnas, a vila inteira pôde descansar sob a sensação de que fizera o que lhe competia, discutira, ouviu, aprendeu e preparou-se. As decisões viriam, com seus pesos e consequências, mas por ora havia unidade. A fogueira queimada do verão passado havia deixado marcas, sim, mas também ajudara a forjar uma rede. Agora era tempo de mostrar que redes seguram não só o que se constrói em orgulho, mas o que se reconstrói em humildade. E enquanto as luzes se acendiam em cada casa e a lua olhava alta, Valentina caminhou até o alpendre. Ao sentar-se, pensou nas palavras que usaria na assembleia decisiva.
Queria falar de autonomia e cuidado, de memórias e de planos. Sabia que não poderia agradar a todos. Sabia também que havia uma força maior nas mãos que, diariamente, transformavam o leite em alimento e o medo em coragem. Do outro lado da estrada, o caminhão de Mateu ainda permanecia, e em seu porta-luvas havia um telefonema agendado com a cooperativa. No bolso da blusa de Valentina, a carta da distribuidora aguardava a vez de ser discutida. O tempo seguia seu curso, e o refúgio, esse organismo vivo e complexo, preparava-se para dar mais um passo em direção ao que deveria sempre ser, um lugar onde se escolhesse em conjunto. E assim, no final do dia, quando as vozes baixaram e o silêncio voltou a reinar, ficou no ar uma sensação de possibilidade. Nem leve, nem pesada demais, apenas acordada. As próximas semanas trariam encontros, negociações, idas à cidade, novas cartas e decisões que exigiriam coragem. Mas a vila, agora mais unida do que há muito, sabia que, qualquer que fosse o resultado, o importante era que o caminho fosse trilhado por mãos que pertenciam à própria terra. E foi nesse limiar, entre a esperança e a prudência, que a história do refúgio pendia, pronta para se desdobrar em capítulos onde escolhas seriam feitas com voz coletiva e onde a promessa de preservação da alma do lugar enfrentaria, como sempre, a tentação de transformar-se em mercadoria.